Oi, 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 oi.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos Boa tarde. bem-vindos à 20ª sessão ordinária da 18ª legislatura, da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná, hoje 15 de junho de 2026. Boa tarde, nobres colegas, sejam todos bem-vindos a esta sessão. Cumprimento aos presentes e a todos também que acompanham pela rede social. Sejam todos bem-vindos. Para darmos início, convido a vereadora Ivone, secretária da mesa, para realizar um momento de oração preparado para este dia. Pois nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Você já parou para pensar que só de estar vivo hoje, você já é um milagre? Talvez você não perceba, mas Deus te trouxe aqui por um motivo. Nada na sua vida é por acaso. Cada detalhe, cada luta, cada vitória e até cada lágrima forma parte de um propósito maior que Ele está construindo em você. Ele investiu sonhos em você. Ele colocou dons únicos no seu coração. Você é um milagre porque Deus te formou com carinho, te preservou em momentos que você nem imaginou, abriu portas que você nem viu, te deu forças que você nem sabia que tinha. Deus está te guiando. E é Ele quem te fortalece, que cura sua mente, restaura seu coração e ilumina o seu caminho. Confia, caminha e deixe Deus te surpreender. Amém. Declaro aberta essa sessão e solicito a secretária para que realize a chamada dos nobres edis. Vereador André, Presente. vereador Pibe, Presente. vereador Edson, Presente. vereador Serginho, Presente. vereador Brizola, Presente. vereador Gilmar, Presente. vereadora Eduarda, Presente. vereadora Edna, Presente. presidente Jean, Presente. vereadora Ivone, presente, presidente Gerceu, Presidente Dirceu está em Francisco Beltrão, então diz que quem sabe chegaria a tempo, mas justificando a sua ausência. Sendo assim, coloco a ata da sessão anterior em discussão e também em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovada, então, a ata da sessão anterior. Passamos ao expediente do dia e solicito à secretária a leitura da seguinte matéria. Projeto de lei número 18, 2026, autoria dos vereadores Pibe e Serginho. projeto de lei número 18/2026. Ementa, institui no município de Capanema a política municipal de garantia ao acesso e permanência escolar por transporte estudantil gratuito, passe livre estudantil, aos estudantes residentes no município e matriculados na rede pública de educação básica situada em seu território e da outras providências. A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou. Artigo 1º. Fica instituída no município de Capanema a Política Nacional de Garantia do Acesso e Permanência Escolar por Transporte Estudantil Gratuito, passe livre estudantil, destinada a assegurar de forma contínua, segura, gratuita, isonômica e não discriminatória o deslocamento dos estudantes residentes no município até as instituições públicas de educação básica localizadas no território municipal. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se estudante beneficiário a criança, adolescente, jovem ou adulto, residente no município de Capanema e regularmente matriculado em instituição pública de educação básica, inclusive educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, integrada à educação básica ou educação de jovens e adultos situados no território municipal. Parágrafo 2º. O benefício previsto nesta lei compreende o deslocamento entre a residência do estudante ou ponto de embarque definido pelo município e a instituição de ensino, permitindo-se baldeação entre veículos diversos de forma livre, bem como o retorno ao local de origem, observadas as condições de segurança, acessibilidade, continuidade, razoabilidade, eficiência e organização técnica do serviço. Parágrafo 3º. A garantia prevista nesta lei não implica necessariamente transporte individualizado ou porta a porta, podendo o município organizar o atendimento por rotas, linhas, pontos de embarque e desembarque, frota própria, contratação de terceiros, passe estudantil, transporte coletivo contratado, convênios, termos de cooperação ou outro meio juridicamente adequado.
Parágrafo 4º. A organização do serviço deverá observar tratamento prioritário aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade, especialmente crianças de menor idade, estudantes com deficiência, mobilidade reduzida, dificuldade temporária ou permanente de locomoção, residentes em área rural, em local de risco ou em trajeto que envolva rodovias, ausência de calçadas, travessias perigosas, barreiras físicas ou outras circunstâncias que comprometam a segurança do deslocamento. Parágrafo 5º. Entende-se o direito ao passe livre estudantil aos professores e educadores infantis que laborem nas instituições públicas de educação básica localizadas no território municipal nos termos do regulamento. Artigo 2º. A matrícula do estudante em escola pública situada no município de Capanema, ainda que diversa daquela indicada por georreferenciamento, zoneamento escolar, fluxo, área de abrangência, escola de referência ou outro critério administrativo de direcionamento de vagas, não poderá por si só constituir fundamento exclusivo para negar, restringir, suspender ou interromper o transporte estudantil gratuito municipal. Parágrafo 1º. O georreferenciamento, o zoneamento escolar, o fluxo e os demais critérios administrativos de organização de matrículas constituem instrumentos de planejamento e racionalização da rede de ensino, não podendo ser utilizados como causa automática de supressão de transporte escolar municipal, quando houver risco de prejuízo ao acesso, à frequência, à permanência escolar ou ao melhor interesse da criança e do adolescente. Parágrafo 2º. Caso a opção de matrícula do estudante gere necessidade de adequação operacional, o município deverá avaliar solução compatível com a segurança, a continuidade do serviço e a razoabilidade administrativa, inclusive mediante aproveitamento de rota existente, criação de ponto de embarque, integração de linhas, passe estudantil, transporte contratado ou outra alternativa equivalente. Parágrafo 3º. Eventual impossibilidade técnica de atendimento deverá ser justificada de forma expressa, individualizada e fundamentada, com indicação da alternativa oferecida ao estudante, vedada decisão genérica baseada exclusivamente na distância, no georreferenciamento ou na escolha de escola diversa da indicada administrativamente. Artigo 3º. São princípios da política municipal instituída por esta lei. Primeiro, a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Segundo, o melhor interesse da criança e do adolescente. Terceiro, o acesso e a permanência na escola. Quarto, a igualdade de condições para o acesso à educação pública. Quinto, a proteção contra retrocessos injustificados no atendimento educacional. Sexto, a segurança, a acessibilidade e a continuidade do transporte escolar. Sétimo, a eficiência, a economicidade, a transparência e o planejamento da execução do serviço. Oitavo, a cooperação federativa entre município, Estado e União. Nono, a vedação de discriminação em razão da escola pública escolhida, da rede pública de ensino, do bairro, da localidade ou da condição socioeconômica do estudante. Artigo 4º. O município poderá assegurar o passe livre estudantil por meio de: primeiro, frota própria de transporte escolar. Segundo, contratação de serviço de transporte escolar. Terceiro, aquisição, concessão ou custeio de passe estudantil. Quarto, utilização de transporte coletivo contratado, conveniado ou subsidiado pelo município. Quinto, convênios, termos de cooperação, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres com o Estado do Paraná, União, instituições públicas de ensino, consórcios públicos ou outros entes e entidades legalmente habilitados. Sexto, outras soluções administrativas juridicamente adequadas, desde que preservada a gratuidade ao estudante beneficiário. Artigo 5º. O município deverá manter planejamento anual do transporte estudantil gratuito com a finalidade de organizar a demanda, as rotas, os horários, os pontos de embarque e desembarque, a acessibilidade, a segurança do serviço e a aplicação dos recursos públicos. Parágrafo 1º. O planejamento anual deverá considerar, entre outros elementos: primeiro, o número de estudantes atendidos. Segundo, a localização das residências ou pontos de embarque. Terceiro, as instituições de ensino frequentadas.
Quarto, as rotas já existentes. Quinto, os estudantes residentes em área rural. Sexto, os estudantes residentes em área urbana sem condições seguras de deslocamento. Sétimo, os estudantes com deficiência, mobilidade reduzida ou outra necessidade específica. Oitavo, os recursos próprios municipais. Nono, os repasses estaduais e federais destinados ao transporte escolar. Décimo, os custos diretos e indiretos do serviço. Parágrafo 2º. O planejamento de que trata este artigo deverá ser publicitado em linguagem simples e acessível no portal da transparência ou em página oficial do município, resguardados os dados pessoais dos estudantes nos termos da legislação aplicável. Artigo 6º. A política instituída por esta lei não afasta a responsabilidade do Estado do Paraná pelo transporte escolar dos estudantes da rede estadual, nos termos da legislação federal e estadual aplicável, nem impede ao município de pleitear ressarcimento, complementação financeira, rescisão de critérios, celebração de convênios ou aplicação dos repasses destinados ao custeio do serviço. Parágrafo único. O município poderá adotar medidas administrativas, políticas e institucionais junto ao Estado do Paraná, à União, à Associação Municipalistas e aos órgãos competentes, visando a revisão dos critérios de financiamento do transporte escolar, especialmente quando os repasses recebidos forem insuficientes para custear a demanda efetivamente atendida. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, podendo ser utilizadas conforme a legislação aplicável. Primeiro, recursos próprios do município. Segundo, recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino quando juridicamente admissível. Terceiro, repasses do Estado do Paraná destinados ao transporte escolar. Quarto, repasses da União, inclusive programas federais de apoio ao transporte escolar. Quinto, emendas parlamentares impositivas ou não impositivas. Sexto, recursos provenientes de convênios, termos de cooperação, consórcios, transferências voluntárias ou instrumentos congêneres. Sétimo, outras fontes legalmente admitidas. Parágrafo 1º. A execução de novas despesas permanentes decorrentes desta lei observará a legislação orçamentária e financeira aplicável, especialmente quanto à existência de dotação orçamentária, compatibilidade com o Plano Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei Orçamentária Anual LOA, a estimativa de impacto orçamentário financeiro quando exigível. Parágrafo 2º. A ausência ou insuficiência de repasse estadual ou federal não autoriza, por si só, a interrupção injustificada de serviço de transporte estudantil já prestado pelo município, devendo eventual reorganização ser precedida de motivação técnica, transparência, transição razoável e preservação do acesso dos estudantes à escola. Parágrafo 3º. Para o exercício de 2026, a implementação, manutenção ou aplicação das medidas previstas desta lei poderá ser custeada por dotações já existentes, créditos adicionais legalmente autorizados e, quando cabível, os valores referentes às emendas impositivas individuais dos parlamentares proponentes, nos termos do artigo 162-A da Lei Orgânica Municipal, reduzindo-se o valor no montante necessário da rubrica de reserva de contingência, como autoriza o artigo 10 do mesmo dispositivo. Parágrafo 4º. Caso se verifique a necessidade de adequação da LOA, da LDO ou do PPA para execução desta lei, o Poder Executivo poderá adotar as providências orçamentárias e administrativas cabíveis, observada a legislação aplicável. Vereadora Edna, pode continuar, por favor? Artigo 8º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei. Endereço, utilização do serviço, organização de rotas, pontos de embarque e desembarque, controle de frequência, acessibilidade, segurança, transparência e critérios técnicos de priorização. Ouvido previamente o Conselho Municipal de Educação e o Comitê Municipal do Transporte Escolar.
Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros conforme disponibilidade orçamentária, sem prejuízo da continuidade dos serviços de transporte estudantil já prestados pelo município em execução na data de 1º de maio de 2026. Parágrafo 1º. É vedada a supressão abrupta, genérica ou injustificada de atendimento de transporte estudantil já prestado aos alunos que dele necessitam e que se encontrava em execução na data de 1º de maio de 2026. Parágrafo 2º. É vedado ao Poder Executivo extinguir, suspender ou restringir rotas de transporte escolar entre o distrito sede e os demais distritos do município, existentes e em execução na data de 1º de maio de 2026, com fundamento exclusivo em mera economicidade, georreferenciamento ou direcionamento administrativo de matrícula. Parágrafo 3º. A reorganização de rotas, quando tecnicamente necessária, deverá ser precedida de estudo específico, motivação expressa, comunicação prévia às famílias atingidas e indicação de alternativa razoável de atendimento, observados a segurança, a continuidade do serviço, o acesso à escola e o melhor interesse da criança e do adolescente. Parágrafo 4º. Quando a alteração atingir número significativo de estudantes ou comunidade escolar determinada, o município deverá adotar mecanismos de gestão participativa, tais como consulta à comunidade escolar, reunião pública, audiência pública ou outro instrumento equivalente de escuta das famílias, antes da decisão administrativa final. Hércio Marques Chapo, vereador. Sérgio Ulrich, vereador. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Submete-se à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei ordinária que institui no município de Capanema a política municipal de garantia de acesso e permanência escolar por transporte estudantil gratuito, passe livre estudantil, destinada a assegurar aos estudantes residentes no município e matriculados na rede pública de educação básica situada em seu território o direito ao transporte gratuito, seguro, contínuo e não discriminatório. A proposição parte de uma premissa constitucional simples e inafastável. Criança e adolescente não podem ser tratados como variável de ajuste fiscal. A Constituição Federal assegura a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Prevê o atendimento ao educando por meio de programas suplementares de transporte escolar e impõe à família, à sociedade e ao poder público o dever de assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. No mesmo sentido, o Estado da criança e do adolescente consagra a doutrina da proteção integral, a prioridade absoluta, o direito à educação, o acesso à escola pública e a gratuita e a necessidade de proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação ou omissão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também disciplina o transporte escolar como dever dos entes federativos, atribuindo aos estados a responsabilidade pelos alunos da rede estadual e aos municípios a responsabilidade pelos alunos da rede municipal, sem prejuízo da cooperação entre os entes. No plano local, a matéria insere-se no interesse municipal, pois diz respeito a estudantes que residem em Capanema, utilizam a estrutura territorial do município, circulam pelas vias municipais, frequentam escolas situadas em seu território e dependem de uma política pública organizada
para chegar à escola com segurança. Trata-se, portanto, de matéria diretamente ligada à educação, à proteção da infância e juventude, ao transporte público escolar, à mobilidade local e à dignidade das famílias capanemenses. O objetivo do projeto não é impedir o planejamento administrativo, o georreferenciamento, o zoneamento escolar, o fluxo e a indicação de escola de referência podem ser instrumentos úteis para organizar vagas, racionalizar rotas, planejar a rede de ensino e reduzir deslocamentos desnecessários. O que não se pode admitir é que tais instrumentos sejam transformados em fundamentos automáticos para retirar o transporte de crianças e adolescentes que residem no município e estudam em escola pública situada no próprio município. A escola mais próxima da residência é um direito do estudante, não uma punição contra ele. O critério de proximidade existe para proteger a criança, evitar longos deslocamentos e facilitar o acesso à educação. Não pode ser utilizado de forma invertida para dizer que, se a família optou por outra escola pública dentro do mesmo município, a criança perderá automaticamente o direito ao transporte. Essa interpretação afronta a prioridade absoluta, o melhor interesse da criança e a finalidade do próprio transporte escolar, que é garantir acesso e permanência na escola. A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça já reconheceu, em caso envolvendo o Estado do Paraná, que o direito de acesso à escola próxima da residência não impede a matrícula em escola pública situada em localidade diversa, quando isso atende ao bom desenvolvimento físico e psicológico do estudante e a sua manutenção na escola. Assim, a regra de proximidade deve ser compreendida como garantia em favor do aluno, não como instrumento de restrição contra ele. A realidade financeira também precisa ser enfrentada com honestidade pública. No caso de Capanema, há informação de que o município suporta despesa anual aproximada de 4 milhões com transporte escolar, enquanto o repasse estadual em 2025 teria sido pouco superior a 700 mil, embora a parcela expressiva dos usuários seja composta por estudantes da rede estadual. Se a conta não fecha, a solução correta não é retirar ou reduzir direito da criança e adolescentes. A solução institucional adequa é os municípios cobrarem do Estado a revisão dos repasses, a atualização dos critérios de custeio e a adequação da regulamentação estadual à realidade local. Nesse ponto, o projeto também reforça a necessidade de cooperação federativa. A responsabilidade pelo custeio dos estudantes da rede estadual não pode ser simplesmente transferida ao município sem recomposição financeira adequada. Contudo, enquanto o debate federativo não se resolve, o estudante não pode ser penalizado. A criança vive no município, frequenta escola no município e depende do serviço para estudar. Por isso, a política municipal deve preservar o atendimento e, paralelamente, autorizar e estimular o município a pleitear maior ressarciamento do Estado e da União. A proposta também é juridicamente legítima, sob a perspectiva da iniciativa parlamentar. O projeto não cria cargo, não altera regime jurídico de servidor, não estrutura secretaria, não interfere na chefia administrativa do Executivo e não define rotas específicas de transporte escolar. Ele institui diretrizes gerais de uma política pública municipal de acesso e permanência escolar, fixa princípios, veda discriminação indevida e permite que o Executivo escolha o meio mais adequado de execução: frota própria, contratação, passe estudantil, transporte coletivo contratado, convênio,
cooperação ou outra solução administrativa legalmente possível. O Supremo Tribunal Federal, no tema 917 da repercussão geral, consolidou entendimento de que não usurpa a competência privada do chefe do Poder Executivo a lei de iniciativa parlamentar, que, embora crie despesa para a administração pública, não trate da estrutura ou da atribuição dos órgãos administrativos, nem do regime jurídico de servidores. É exatamente esse o desenho adotado no presente projeto. Também houve cautela quanto à responsabilidade fiscal. O texto prevê que as despesas correrão por dotações próprias, admite repasses estaduais e federais, convênios, recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino quando cabíveis, emendas parlamentares e outras fontes legalmente admitidas, além de exigir observância da legalidade orçamentária e financeira. Recomenda-se, inclusive, que na implementação da lei por meio de regulamentação do Poder Executivo, caso haja eventual aumento de despesas para atendimento integral da presente lei, a implementação desses direitos deverá ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro e manutenção técnica contábil, especialmente para demonstrar se haverá aumento real de despesas ou apenas manutenção, reorganização e proteção jurídica de serviço já existente. O presente projeto, portanto, não é uma proposta contra o planejamento, é uma proposta contra o retrocesso. Não é uma proposta contra o georreferenciamento. É uma proposta para impedir que o georreferenciamento seja usado como justificativa automática para retirar transporte escolar. Não é uma proposta contra a economia de recursos públicos. É uma proposta para afirmar que economia não pode começar pelo direito das crianças e adolescentes. Caso se entenda necessário reduzir despesas, há caminhos administrativos e políticos menos gravosos. Revisão de gastos com cargos comissionados, publicidade institucional, eventos, estruturas não essenciais e despesas secundárias. O transporte escolar, porém, está diretamente ligado ao direito fundamental à educação, à frequência escolar, à permanência do aluno na escola, à segurança das famílias e à proteção integral da infância e juventude. Capanema pode e deve ser exemplo de município que protege suas crianças e adolescentes. A instituição do passe livre estudantil afirma uma escolha política, jurídica e moral. Estudante residente em Capanema, matriculada em escola pública dentro do município, não deve ter seu direito ao transporte negado automaticamente porque a família escolheu uma escola diferente daquela sugerida por critérios administrativos. Diante disso, solicita-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei, por se tratar de medida de justiça social, proteção educacional, segurança das famílias, fortalecimento da prioridade absoluta e valorização das crianças e adolescentes que vivem em nosso município. Município de Capanema, Estado do Paraná, em 22 de maio de 2026. Hércio Marques Chapo, vereador, e Sérgio Ursch, vereador. Obrigado à nossa segunda secretária pelo apoio. Não havendo inscrições para o uso da tribuna, então passamos para a ordem do dia. Começamos com discussão e votação do requerimento número 11, 2026, autoria do vereador PIB. Ementa. Requer informações relativas aos processos licitatórios realizados pelo município. Em discussão, com a palavra o autor, o vereador PIB. Obrigado, presidente Jean, essa noite. Nobres colegas vereadores, vereadoras, diretora do São Luís, pai de alunos do São Luís, quero agradecer a todos pela presença e demais pessoas que fazem nessa noite de segunda-feira em nossa Câmara de
de leis, as suas presenças. Então, presidente, quando foi derrubado esse projeto de lei 14 de 2022, né, nobres colegas, foi bastante debatido durante alguns dias, né, mencionaram que não teria problema na questão dos projetos, ficarem com empresas aqui do município, as licitações, mas em período pouco tempo aí, acredito uns 15, 20 dias, 2 empresários, se não os mais fortes, mas alguns dos mais fortes do nosso município, já retiraram o time deles de campo. Já tinham feito contratações de funcionários, tinham ganhado barracões, outros trabalhos nas licitações, algumas que acredito eu que não precisava ter cancelado. Eles faziam parte dessas licitações, se faziam ganhadores, contrataram funcionários, ampliaram empresas, compraram máquinas de pré-moldados, caixarias para fazer os pré-moldados, e agora simplesmente vão ficar no prejuízo e vão ter que dispensar novamente esse pessoal porque eles vão retirar o time de campo. Para a PIB não tem como nós competir com empresas de São Paulo, de Santa Catarina, de outras regiões. Agora ficou difícil para nós. Então esse requerimento, eu quero saber quais são as empresas ganhadoras das últimas licitações, para a gente poder estar passando para os nossos comerciantes locais e para a nossa população, para ver e entender o porquê de eu e o colega Serginho batemos tanto para manter o projeto. Só era para adequar alguns projetos perante o Paraná Cidades, mas enfim, agora não adianta chorar e só quero saber da secretaria competente a respeito das empresas ganhadoras e da onde são. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador PIB. Continua a discussão. Palavra aberta, vereador Serginho. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadora. Cumprimentar o pessoal que nos visita, o Luiz que chegou agora, né? Ainda não foi mencionado, Luiz Hartmann. Professores, pais, alunos, o povo que nos assiste nas redes sociais, da importância PIB do projeto e do valor das empresas aqui do nosso município de Capanema. Acho que essa é um passo importante que nós temos que ter. Se tinham já ganhado a licitação, a empresa se organizou para efetuar o serviço, foi cancelado, e agora empresas de outras regiões, de outros estados, estão, de repente, vindo para dentro da nossa região e levando, né, uma parte dos recursos do nosso município podia girar aqui para os outros estados. Então, acho que é importante o requerimento, sou favorável a esse requerimento, para a gente ter isso em mão quanto mandatário do município de Capanema, quando a gente não votou nesse projeto, justamente por causa disso, né? Tinha aí uma quantidade grande de empresários que tiveram benefício de emprego e renda para a nossa população de Capanema e que, de uma certa forma, hoje voltou tudo à estaca como estava antes, né? A Lei 666, que é 666, né? Da Constituição Federal. Então, eu vejo, assim, que para as empresas locais foi um retrocesso, mesmo que no dia das votações diziam que não ia ter perca para nossas empresas. Se isso está se confirmando, então estava certo de ter votado contra esse projeto. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado ao vereador Serginho. A palavra continua em aberto. Não havendo mais interesse, colocamos então em votação. Requerimento número 11/2026. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. A votação é... Requerimento, secretária, votação nominal? Não? Normal. Desculpa, presidente. Está desculpado. Então fica aprovado o requerimento número 11/2026, de autoria do vereador PIB. Aprovado o requerimento 11. Passamos então à discussão e votação da indicação número 36, autoria da vereadora Eduarda Tortor. Súmula. Indica pavimentação poliédrica em vias rurais do município. Em discussão?
Com a palavra, a autora, a vereadora Eduardo. Obrigada, presidente. Boa tarde às minhas colegas vereadoras, vereadores, aos colaboradores desta casa, ao público que nos visita em plenário hoje, nosso muito obrigado, e também os que nos assistem pelas redes sociais. Bom, estive há alguns dias visitando a comunidade de Pinheiro, também já tinha recebido essa demanda ainda em época de campanha, e achei interessante fazer essa indicação, tendo em vista de que se fosse contemplado um projeto, até poderia estar buscando emenda parlamentar. É para propondo, né, fazer a pavimentação poliédrica, o calçamento, desde a comunidade da Vila Pinheiro, já no trecho que faz ligação ao calçamento existente, e a continuidade da pavimentação da linha, até a linha Redenção, lá na Coagro, em Alto Faraday. Então, acho que é de suma importância e também não seria um valor tão absurdo, tendo em vista que já tem parte de calçamento, né? Então, com certeza, ajudaria o escoamento na produção agrícola, também os estudantes que fazem essa rota, né? Proporciona mais segurança também em dias chuvosos e é muito mais fácil, até porque já faz ligação com as áreas pavimentadas. Então, vai ter uma melhor integração nesses pontos e também atendendo um pedido da comunidade que muitos gostariam que tivesse esse projeto fosse olhado com bons olhos. E desde já me coloco à disposição, caso a gente tenha uma resposta positiva, estar indo juntamente com o deputado buscar uma emenda parlamentar para o mesmo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eduardo. Projeto indicação número 36 continua em discussão. Com vocês, a Valdomiro Brizola, com a palavra. Senhor presidente Jean, senhoras vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, nosso carinho, nosso respeito, pessoal do nosso querido Capanema que estão presentes, nosso respeito com vocês, que bom ver vocês na casa da democracia. Quero parabenizar aqui, presidente, nossa querida amiga vereadora Eduarda, né? E, Eduardo, não é que eu não sou ciumento, mas eu quero pedir. Lá foi uma luta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu vou colocar para vocês ficarem entendendo por que ficou um trecho. Lá foi uma luta lutada, eu acho que 20 anos por esse vereador aqui, para a calçada do Pinheiro, do Distrito do Pinheiro, bem colocado para a nova vereadora. Mas agora estou contente de ter mais um me ajudando na luta aí, né? Que bom. Para sair por dentro, sair da Pinheiro, Redenção, Coagro. Daí o projeto, como não podia ser na área urbana, então o Pinheiro ficou 200 metros, que não podia botar na área urbana, essa área rural, né? Ficou aqui 200 metros. E não chegou, o projeto não chegou bem até na Coagro. Falta 800 metros para chegar na Coagro, 1.000 metros falta, né? Mas daí o ano passado a gente fez um requerimento aqui pedindo, e o prefeito nos respondeu o requerimento do ano passado, que já está em estudo para fazer, não sei se deve acontecer logo, porque tem que ligar. E do Bom Retiro, tem mais um lá, no vereador do área, que também falta 1 quilômetro ainda, que foi feito do Pinheiro, sentido ao Bom Retiro, chegou na torre em cima da Telepar lá, daí não foi ser 1 quilômetro, daí terminou o recurso. Era para 1 quilômetro, não deu para chegar até que era para chegar. Então o prefeito já respondeu que vai fazer pouco tempo que vai se comprometeu de fazer e nós ajudar a arrumar recursos, que nem a vereadora vai ajudar também, eu vou ajudar também para acontecer. Mas fiquei contente de eu ver a ideia da nossa nova vereadora, porque o pessoal cobra mesmo, me pede, né? Não tem dúvida. Mas aqueles calçamentos lá, senhores vereadores, não quero desacorçar os senhores e senhoras. Eu lutei 20 anos para conseguir colocar umas pedrinhas lá, o Belé conseguiu. E nem o prefeito negou. Só que antes ninguém tinha feito. E o Belé colocou lá. Em tudo dá uns 6 quilômetros que foi feito lá, mas tem mais uns 2 para fazer, mas vamos fazer. E o Neivô já deu sinal verde que vai fazendo. Então, quero parabenizar a querida vereadora, e se ela concordar, eu quero assinar essa indicação dela junto, e com certeza o prefeito vai nos atender porque é necessário. O meu vereador Edson conhece bem lá e sabe da história. O Serginho mais ainda, né? Então, para terminar com esse trecho, é verdade. E o pedaço da vida da área urbana não dá para botar daquele vereador, vão ter que conseguir outro recurso. Parabéns, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Brizola. Continua em discussão. Vereador Edson Wilmes. Obrigado, senhor presidente. Nobres colegas, pessoal que nos vigia. Eu devo de falar que o calçamento lá do Pinheiro, a redenção foi um projeto meu, com o Nelson Lirce, na época. Nunca fui lá me gavar lá. Sei que aparece bastante padrinho em vários projetos meus aí. Mas ele não saiu da vila por ser rural, por ser urbano, por isso que falta aquele pedaço. E daí ele foi até lá na redenção.
E sou favorável ao requerimento, tem que sair até lá em cima, né? Mas a gente tem umas lutas aí, muitas vezes é que nem aquele pedaço que o presidente teve ali no Cristo Rei, né? Ele conseguiu um pedaço, né? Tem que trabalhar para a diferença. Muitas vezes você não consegue fazer não consegue dinheiro para todo o projeto que você tem, né? Mas é assim, dessa forma que vai se trabalhando. Obrigado e vou a palavra. Obrigado, vereador Edson. Continua a discussão. Sendo assim, então, colocamos em votação. Quem for favorável à indicação número 36, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovado. Indicação 36, autoria da vereadora Eduarda Tortoro. Discussão e votação da indicação número 37, 2026, autoria do vereador Pibe. Súmula. Indica melhorias na Rua Violeta. Em discussão, o vereador Pibe com a palavra. Obrigado, presidente. Então, fui procurado por moradores da especial Rua Violeta, mas que é entroncamento com a Rua Mato Grosso. Eu só queria que a secretaria competente me desse uma resposta a respeito se foi cadastrada essa rua ao Paraná Cidades, como nosso governo de 55 sempre mencionou, cidades sem pó, asfalto nas vias onde não tem o calçamento ainda, e ali é um declive muito grande. Vem água do Hospital Sudoeste, vem de outros cantos e deságua todo naquele local ainda onde tem um espaço de estrada de chão. Então o espaço ali é pequeno, pessoal bem de idade naquele local, tem a família Gava ali aos entornos, pessoas bem debilitadas com uma certa idade. Então nada melhor que me passarem essa informação a respeito se foi cadastrado ou não foi, ou se não o município fazer com recursos próprios, porque ali é uma quadra mais ou menos, mas a água, como tem calçamento na rua de baixo e vem de cima com calçamento, entre meio ali fica uma estrada de chão onde fica intransitável. Então, eu gostaria de saber se foi cadastrado, então provavelmente a secretaria competente vai me dar um retorno, né, nesse requerimento, ou se não está, a gente buscar de alguma forma as melhorias para aquela população lá daquele cantinho lá. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Pibre. Continua a discussão. Não tendo mais interesse, colocamos então a indicação número 37, 2026, autoria do vereador Pibe, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovado, indicação número 37. Eu vou pedir, após o término da nossa sessão, que os vereadores continuem no plenário para a gente poder conversar, então, com o pessoal da escola e os pais. Não havendo mais matérias constando na pauta, agradeço a todos. E declaro assim encerrado a presente sessão. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.